Este vídeo nasceu dos comentários que leio no YouTube. Sim, eu sigo alguns youtubers brasileiros que vivem em Portugal e, como qualquer português, adoro ouvir falar que Portugal é maravilhoso. Mas nos comentários dos vídeos há sempre uma grande batalha e às vezes fico com vontade de responder. É verdade. Então cá vai. Que comece... A Batalha PT-BR. Olá, eu sou o Nuno Judas e se gostas do tema inscreve-te no canal. É que este é só o primeiro de uma série de vídeos da guerra virtual entre Portugal e Brasil e tu não vais querer perder os próximos episódios. Vamos lá então, 5 coisas que irritam profundamente os portugueses. 1. És brasileiro. Acabaste de chegar do Brasil, vens turistar ou vens viver para cá e o que é que esperas encontrar? O Brasil, o calor do Brasil, as praias do Brasil, a língua portuguesa com sotaque do Brasil, os hábitos do Brasil, mas sem a insegurança do Brasil, os assaltos do Brasil e a falta de dinheiro que muita gente no Brasil tem. E o que é que fazes? Fazes tudo igual como se estivesses no Brasil. E é isso, a primeira coisa que irrita os portugueses. A intolerância a outra cultura que é totalmente diferente da brasileira. Outros hábitos, outros costumes e, claro, dá merda. Por acaso gostavas que uma visita fosse a tua casa a ensinar-te a dobrar as meias e a arrumar quando tu já tens a tua própria organização? Não, né? Pois é. Então, primeiro conselho, abre a mente. Abre esse coraçãozinho carente que acha que a tua cultura é única no mundo que resulta e que ambos sabemos que não. E não fiques tão chocado ou chocada com a forma de ser dos portugueses, porque eles já eram assim antes de tu chegares e vão continuar a ser. Então, quando o senhor do café te perguntar queria ou quer, ri apenas. É uma piada, não significa que o português é burro e literal. Está só a brincar contigo, ok? Ri. Porque todos os empregados de café em Portugal fazem isso. E ninguém acha piada, mas nós rimos na mesma. Porquê? Porque ser português é isto. Ser solidário. Rir mesmo que não tenha piada. 2. Moço ou moça, não. Nunca. Never. Nunca digas moço ou moça quando chamares um funcionário do estabelecimento em lugar nenhum de Portugal. Mas é nunca. É tão ofensivo aqui porque significa diminuir a pessoa na sua função. Moço em Portugal é usado no norte para chamar uma criança ou uma pessoa jovem, ou às vezes quando estás chateado também podes dizer moço, estás-te a passar ou quê? O que significa o mesmo que estás maluco. Antigamente em Portugal haviam os moços de recado, que eram crianças pobres que faziam tarefas às pessoas mais ricas em troca de algum dinheiro. Ou seja, moço ou é criança no norte ou a base da pirâmide profissional em Portugal. Aliás, nem a base. É a subcave. Hoje em dia chama-se esta profissão estafeta e passou a ser feita pela Uber Eats e agora já dá bastante mais dinheiro e até vale a pena. Portanto, se chegares a uma loja e disseres "Ô moço, você vê um suco para mim?", existe uma grande probabilidade de a pessoa que estiver a atender não ser muito simpática. 3. O português. Bem, de facto, muitos brasileiros que vêm a Portugal dizem que nós estamos sempre a fazer piadas com o português deles. Eu vou explicar o porquê. Voltando ao moço. Moço, você vê um suco para mim? Pode acontecer que o empregado até ficou um bocado irritado. Chegou ao pé do suco, olhou e volta para a mesa e diz: já vi. Na verdade, o que está a acontecer é que no cérebro do português ele está apenas a ouvir esferovite roçar no esferovite, unhas a riscar um quadro de ardósia, dentes a morder algodão, entre outros sons que arrepiam brutalmente o cérebro. Porque em Portugal, sempre que pedimos alguma coisa num estabelecimento comercial, dizemos eu queria um sumo, ou, para quem está num dia mais mal-humorado, eu quero um sumo. Assim evita de ouvir a piada queria, já não quer, e portanto evita de se rir. O meu conselho é dizer boa tarde, que é uma coisa difícil de alguns brasileiros dizerem e que é sempre a melhor abordagem em Portugal. Boa tarde, bom dia, boa noite ou um simples olá. Cumprimentar antes de nos dirigirmos a alguém que não conhecemos de lugar algum em Portugal é tão nutritivo para as relações sociais como o café da manhã nas novelas brasileiras. Boa tarde. Queria ou quero um sumo de laranja, por favor. E pronto, mesmo com o sotaque do Brasil, garanto que o português vai ser extremamente simpático. É que nós até reconhecemos as expressões brasileiras pelas novelas. Há muita cultura brasileira em Portugal, mas as pessoas nas novelas utilizam os tempos verbais. Mas as pessoas nas novelas utilizam os tempos verbais corretos e não dizem, por exemplo, pois bem, vou estar cancelando o seu serviço. É que são 3 verbos seguidos, assim tipo pau, pau, pau.
sem nada pelo meio, é quase uma orgia de verbos. É uma menagem de verbos. E depois é confuso, porque eu vou estar é futuro e muitas vezes implica continuidade. Em Portugal, eu vou estar usa-se para hoje à tarde eu vou estar em Lisboa e depois volto para o Porto. Durante a próxima semana vou estar a estudar, mas não é já. Eu vou estar cancelando em Portugal seria como eu vou estar a cancelar o seu serviço, tipo, sei lá, durante bué de tempo. Bom, espero que não esteja a cancelar durante muito tempo, porque parece que isso demora. E eu quero mesmo o meu serviço cancelado. Outra coisa que ouço muito nos programas de TV e vídeos do YouTube é a expressão pica no cu. Nós não dizemos pica no cu. Nenhum médico diz pica no cu. Cu, aqui em Portugal, não é a mesma coisa que bunda. Cu é cu. Não é educado um médico dizer cu. Quando muito, um médico diz a uma criança que ele vai levar uma pica no rabo e não vai doer nada. Entendo que tenha piada, sim, porque pica no Brasil é outra coisa. Mas aqui é pica de picar. Ui, picou. Os adultos dizem injeção. Os médicos dizem injeção. Eu fui levar uma injeção e não temos o hábito de dizer onde levamos a injeção. Porquê? Porque ninguém quer saber, tá? 4. Os portugueses são frios e arrogantes. Meus caros, meus amigos, se vocês acham que os portugueses são frios e arrogantes, experimentem ir até à Bélgica, ou Alemanha, ou Finlândia. Já viram o Frozen? Pois é. Lá é tudo Elsas, por onde passam deixam um rasto de gelo. Os portugueses vivem nesta ambiguidade. Se para os povos do norte da Europa os portugueses, espanhóis, gregos e italianos falam alto, são desleixados e pouco sérios, para os brasileiros os portugueses são frios, arrogantes, com a mania. Isso só pode significar que nem os portugueses são o que os povos do norte da Europa dizem, porque esses sim são frios, muito frios, nem somos tão frios como os brasileiros dizem, somos só portugueses. Dizemos o que pensamos, sem grandes rodeios, não é não. Pronto. Quando convidas um português para sair e ele não quer, ele vai-te dizer, não posso. E não te vai provavelmente dizer o porquê. Só vai dizer, não posso. Ou não dá, desculpa, fica para outro dia. E tu não deves insistir. Ou não pode mesmo, ou simplesmente não quer ir e está a ser bem educado para não te magoar. Quando perguntas a um brasileiro se quer sair, ele vai dizer, claro, me diz a hora que eu estou lá. E o português, como está habituado a só dizer que sim, quando pode ou quer ir, vai ficar à espera que o brasileiro vá. Mas depois no dia, puf, o brasileiro não aparece. Pede desculpa, diz que surgiu um imprevisto e o filho caiu do 3º andar de uma casa em cima de um colchão, mas o colchão poderia ter bactérias e então está a ir com o filho para o hospital, quando na verdade podia ter dito apenas, não me dá jeito, fica para outro dia. De facto, somos mais frios que os brasileiros. Ok. Não damos conversa uns aos outros na paragem do autocarro. Ignoramos quem não conhecemos no elevador. Sim, é um facto. Não fazemos conversas na fila do supermercado. Cada um tem a sua vida. Mas quando fazes amizade com um português, assim aquela amizade verdadeira, até te dá a chave da sua casa. Abre-te o frigorífico, ajuda-te até onde possa, porque um português nunca deixa um amigo para trás. Aliás, conheço poucos povos na Europa tão solidários como os portugueses. E eu conheço alguns povos europeus. 5º e último! Epá, mas que raio de fetiche é que vocês têm com o raio do ouro de há mais 500 anos atrás? Mas está tudo bem. Acreditem numa coisa, pela quantidade de vezes que os brasileiros dizem devolvam o nosso ouro. Se o tivéssemos, já o tínhamos devolvido. Com juros! Mas afinal, de quem era o ouro? Era dos vossos antepassados? E quem eram os vossos antepassados? Acreditem ou não, o Brasil há uns séculos era uma província de Portugal, onde viviam índios e, pasmem-se, portugueses. Portanto, se os meus antepassados roubaram ouro, os vossos também são cúmplices. Somos todos da mesma família, meus filhos, ok? Portanto, parem lá com isso. Claro que para isto ser uma batalha, vamos precisar da versão brasileira. Portanto, esperem que vai haver resposta. Eu vou convidar um brasileiro para dizer o que é que o irrita mais nos portugueses. Então, preparem-se para a segunda parte da batalha em breve, com 5 coisas que irritam os brasileiros. Beijinhos e abraços!